Olá, um bom dia para você. Estamos novamente juntos para continuarmos meditando na palavra de Deus e absorver estes ensinamentos para o nosso cotidiano. Nossa vida profissional, nossa vida familiar, nossa vida eclesiástica na igreja. Enfim, para todos os momentos da nossa vida, no nosso dia a dia, se nós temos os princípios divinos incorporados em nós teremos muito mais sucesso nos nossos trabalhos, nas nossas ações, teremos muito mais êxito naquilo que nós estamos desenvolvendo. E como cristãos, vamos sempre procurar desenvolver projetos segundo o coração de Deus, segundo o seu plano divino. Então, hoje o nosso tema é de suma importância, porque é um tema que fala sobre a liderança. E você já percebeu como o mundo está carente de bons líderes, como o mundo está carente de líderes segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que Davi foi um rei segundo o coração de Deus. Mas para nós termos este coração divino, nós precisamos a cada dia, cada vez mais, nos aproximar do nosso Deus e conhecê-lo dentro da sua grandeza, da sua ilimitação, da sua infinidade, para podermos ir absorvendo este caráter e sermos um líder como Jesus foi aqui na Terra, quando aqui esteve há 2000 anos atrás. Então vamos começar a falar deste tema de liderança a partir do conceito. O que é que significa liderar? A liderança é considerada a habilidade de motivar, a habilidade de influenciar, a habilidade também de inspirar o outro. E aquela habilidade de comandar um grupo de pessoas a fim de atingir os mesmos objetivos. Então veja que o líder precisa ter estas características. Ele precisa motivar, influenciar, inspirar o outro e definir um objetivo comum. Por exemplo, o governo deve definir objetivos comuns para aquela sociedade que ele se propôs a governar. O líder da igreja deve definir os objetivos comuns também para onde ele está querendo levar aquele grupo de pessoas a um conhecimento maior de Deus e atingir uma meta. Na sua família, você também precisa definir a meta, o objetivo, difundir os seus valores cristãos para que todos andem como um grupo, como uma comunidade, para galgar, né, esses objetivos definidos. Então, esse exercício da liderança e a sua natureza, ela tem sido foco de muitas pesquisas do homem, ao longo de toda a sua história. E precisamos atentar, e percebemos isso de uma forma muito clara, que um grupo sem um líder, ele não atinge objetivos como grupo. Ele pode atingir objetivos individuais, mas cada um vai buscar o seu objetivo individual e não um objetivo como grupo. E o que é que isso pode acarretar? Sabe o que é que vai acontecer? Este grupo que foi formado por não ter um objetivo comum, ele vai se desagregar futuramente. Este grupo vai deixar de existir, porque não existe uma meta consensual, não existe um objetivo para percorrer. Então, o papel do líder é exatamente esse, é fornecer as ferramentas necessárias para o sucesso de cada operação, sempre se preocupando em guiar aquela equipe, na sua organização, na sua empresa, na sua instituição familiar, no seu trabalho profissional, na sua igreja. Temos que oferecer essas ferramentas necessárias ao grupo, definir o objetivo comum
e sempre estar supervisionando e guiando aquele grupo para que ele não saia daquela linha que foi traçada. Agora, uma grande necessidade do líder, para ter uma liderança positiva, ele precisa ser exemplo. Se ele está numa organização, ele tem que ser um exemplo da cultura da empresa. Na sua família, você tem que ser um exemplo, os pais têm que ser um exemplo diante dos seus filhos. Não pode haver incoerência de palavras e de atos. Na sua igreja, como líder, você também precisa ser um exemplo, sempre se baseando e se respaldando nos princípios bíblicos. Então, o papel do líder é importantíssimo. Ele pode determinar o sucesso ou o fracasso de um projeto. E isso pode afetar, inclusive, a sua empresa. Então, quando a empresa forma líderes, duas coisas podem acontecer. Na medida que uma organização, uma instituição vai formando líderes, a intenção não é que esses líderes permaneçam ali, naquele lugar, indefinidamente. Eles podem ser deslocados para outros lugares, outras filiais, no caso da igreja, outras congregações, outras comunidades, levando também aquela cultura daquela organização, daquela instituição. Inclusive, isso vai liberar mais aquele que está na posição mais acima, que formou aquele grupo de líderes. Ele vai ficar também mais livre para atuar e formar novos grupos. Agora, tem uma diferença muito importante que nós precisamos ter em mente. A diferença entre líder e chefe. O conceito de chefia, como nós temos incorporado em nós, é um conceito hoje obsoleto e ultrapassado. Por quê? Porque a imagem que nós temos desse profissional, o chefe, é alguém muito autoritário que apenas cobra resultados, impõe sua presença através do medo. Ele não está ali desenvolvendo pessoas, ele está querendo garantir a sua posição através de atitudes autoritárias e também infundindo o medo nas pessoas para que elas se submetam a ele por medo, por exemplo, de serem demitidos. Nós temos visto casos no nosso governo de líderes, presidentes de bancos, de empresas e inclusive políticos que têm manifestado esta atitude e têm sido censurados e depostos do seu cargo porque eles não têm tido esta capacidade de desenvolver pessoas, mas eles querem garantir a sua posição ali. Então, esse tipo de postura não se encaixa mais hoje em empresas, não se encaixa hoje mais em famílias, em instituições. A ideia de liderança hoje ela é muito mais palpável. E com isso ela traz melhores resultados. Então, nesse contexto, o responsável pela equipe exerce uma hierarquia horizontal e não essa hierarquia vertical onde há uma imposição, um autoritarismo, mas uma hierarquia horizontal onde se dá espaço para o diálogo. E nesse espaço para o diálogo, nós vamos nos complementando, nós vamos enxergando o que o outro precisa mudar, onde precisa ser corrigido, nós vamos recebendo também influências positivas do outro, mas sempre nesse plano horizontal. A hierarquia continua existindo, mas é o que nós chamamos de hierarquia horizontal. Então, o gestor, ele é capaz de se impor pelo exemplo, não pelo medo, inspirando os funcionários a exercerem um bom trabalho, ao mesmo tempo em que consegue alcançar as metas desejadas. E assim você vai aumentar o engajamento daquele grupo e promover um ambiente de trabalho
muito mais sadio, muito mais agradável e que vai atrair aquelas pessoas a permanecerem ali e outros até a quererem se incorporar àquele grupo. E uma tarefa muito importante de um líder é saber delegar. O líder não pode achar que é ele que tem que fazer tudo, que é ele que tem toda a sabedoria para fazer todas as coisas, mas ele tem que saber delegar tarefas. E delegar tarefas não significa mandar nos colaboradores ou distribuir funções. Sabe o que é delegar tarefas de uma forma estratégica? É você tratar de adequar trabalhos de acordo com as competências de cada um, obtendo assim bons resultados. Você tem que observar no seu colaborador quais são as suas competências e delegar tarefas que você sabe que ele vai poder cumprir bem. Então, um bom líder entende que o sucesso ou o fracasso da equipe é sua responsabilidade. E ele faz o possível para assegurar essas condições. Veja a posição de Deus em relação a Moisés. Deus ofereceu as ferramentas a Moisés, primeiro levou ele para um deserto pessoal, para ele aprender o que é um deserto, ele sentia a aridez de um deserto. Ali Deus se manifestou a ele, ali Deus deu as ferramentas necessárias que ele usaria diante do faraó para libertar o seu povo do Egito. Deus não tomou o lugar de Moisés. Moisés foi colocado em uma função para agir sob o comando de Deus, as instruções de Deus, a guiança do próprio Deus. Então, é muito importante saber delegar tarefas. O que foi que Deus fez com Jeremias? Quando Jeremias se assustou e disse, eu sou apenas uma criança, não se preocupe, eu que vou botar a palavra na sua boca, mas é você que vai abrir a boca para falar. Então, o nosso Deus, ele age desta forma, de uma forma estratégica, e ele sabe delegar também funções. Dentro do cenário tecnológico hoje, nós vemos o quanto é necessário toda empresa, toda instituição, toda família se engajar nesse avanço tecnológico, porque isso vai trazer benefícios para a nossa empresa, a nossa instituição, e assim nós vamos poder galgar metas mais eficazes e mais rápidas, inclusive, usando todo esse cenário tecnológico que hoje temos aí ao nosso dispor. Mas uma das características principais do líder também é saber conhecer bem os seus colaboradores. E uma predominância forte no líder deve ser a empatia. Aquela pessoa que é agradável, que não é rabugenta, que não vive de cara feia, de cara amarrada, mas que conquista os corações. Ele tem uma empatia para atrair os seus colaboradores, para fazer aquilo que ele está determinando. Então, conhecer bem os colaboradores é fundamental para o exercício de liderança. Agora, nós devemos ter o cuidado de não confundir este conhecer bem ao colaborador em uma intimidade excessiva ou uma quebra da privacidade. Aí nós entramos no equilíbrio, e tudo tem que estar dentro de um equilíbrio, porque o nosso Deus, ele tem o espírito de moderação, ele é equilibrado. Então você não pode simplesmente invadir a privacidade do outro, ter uma intimidade excessiva, porque isso vai ser prejudicial ao seu time, à sua equipe que você está trabalhando, mas o seu papel como líder é fornecer material para uma melhor administração e, consequentemente, você vai ter resultados mais satisfatórios. Vamos ver agora alguns modelos de liderança. Nós temos vários modelos de liderança e vamos ver rapidamente aqui que nós podemos tirar aqui nesses modelos, em cada um, pontos positivos, pontos negativos, que nós não devemos usar nesta função de líder. E vamos começar pela liderança autocrática. Essa liderança, ela é baseada na centralização total da autoridade, na qual o líder foca todas as tomadas de decisões apenas em si mesmo. Um erro gravíssimo, porque esse líder que quer só ele decidir, ele vira um instrumento de coerção dos liderados.
E os liderados começam a trabalhar apenas por medo, por uma punição que pode receber por uma demissão. E na Bíblia, nós temos um princípio bíblico que nós podemos nos basear, que nos diz: a sabedoria está na multidão de conselheiros. Então, essa liderança autocrática, nós já vimos aí que tem um ponto negativo muito importante. A outra liderança é a liberal. Podemos dizer que a liderança liberal, ela é oposta à autocrática. Por quê? Porque nessa liderança liberal, o líder mostra total confiança na sua equipe, ou seja, ele abre mão de tudo. Ele confia plenamente em todos, sem avaliar o perfil de cada um, a personalidade de cada um. Ele dá aos seus colaboradores toda a liberdade para tomar decisões importantes e a sua participação no curso dos acontecimentos é quase nula. Como líder, ele não participa no curso dos acontecimentos, porque ele entregou tudo nas mãos dos seus colaboradores, sem um cuidado prévio de avaliar realmente quem tem capacidade ou não para exercer cada função. E isso com certeza vai levar a um insucesso, né, dos seus projetos. Isso pode acarretar sérios problemas, porque toda equipe precisa de uma supervisão, de uma orientação, precisa que o seu líder realmente conheça os seus colaboradores. A outra liderança é a democrática. Na liderança democrática, existe um equilíbrio. E a palavra de ordem nessa liderança democrática é exatamente esta palavra, equilíbrio. Esse modelo permite que cada colaborador tenha liberdade para tomar decisões, compartilhar suas ideias, mas sem assumir todo o controle da empresa. Você está vendo que aí está havendo um equilíbrio no agir do líder. O líder democrático, ele interage igualmente com a sua equipe. Ele não fica fazendo acepção de pessoas. Ele promove a capacitação e ele facilita o trabalho dos seus liderados. Então, a sua posição é de aconselhar cada membro, quando necessário, reconhecendo os méritos de cada um e criando espaços para um debate. Então, nós vemos que essa liderança democrática ela está dentro de um equilíbrio maior do que a autocrática e a liberal. Tem também a liderança motivadora, que se baseia nas tarefas do dia a dia. É o líder que está ali estimulando o seu colaborador, ele está com uma visão otimista, ele não está levando cargas negativas, pessimismo, não está deixando de acreditar nos melhores resultados que aquela equipe pode dar. Líderes que seguem esse modelo, eles não se abatem diante de situações de crise, que é o que nós temos vivido muito hoje em dia. Porque eles estão ali sempre animando aqueles que estão ao seu redor. E eles conseguem controlar facilmente o que não está dando certo. Então, todo líder ele tem que ter esta motivação, esse otimismo, saber gerenciar as crises. Com isso, ele está criando um ambiente saudável para expor as suas ideias e tomar decisões acertadas. Existe uma outra liderança que nós precisamos também avaliar bem, que é a paternalista. E Deus não é paternalista, Ele é o nosso Pai amado, querido, que ama profundamente seus filhos, mas Ele não é um Deus paternalista. Ele está sempre atento ao nosso caminhar, mas Ele deixa nós caminharmos. Então, nessa liderança, o líder assume o papel de pai. Com isso, quando nós assumimos um papel de pai dentro de uma equipe, começa a existir uma intimidade, uma relação interpessoal maior com os nossos colaboradores, que costuma ser muito forte. Mas esse tipo de liderança, ela pode assumir um comportamento ambíguo, muito perigoso para a empresa, muito perigoso para as instituições, muito perigoso até para a sua família. Você não pode ficar sempre sendo paternalista em relação aos seus filhos. Você tem que instruir, você tem que observar
captar sua personalidade, ver suas tendências, quais são os dons que ele recebeu, ajudar ele a prosseguir, mas ele tem que caminhar. Então, o líder paternal pode ter uma postura extremamente permissiva, e isso é muito perigoso. Isso nós vemos também na liderança liberal, é muito mais permissiva, no paternalismo também. Ou então, o líder paternalista, ele pode ter uma posição muito rigorosa, quando nós vemos também na liderança autocrática. Então, vocês vejam como é importante nós buscarmos o equilíbrio em todas as coisas que nós fazemos. E se o Senhor está te levantando como líder, você tem que ter esta consciência de como liderar bem. Essa falta de equilíbrio pode comprometer o profissionalismo e o clima organizacional da sua empresa. Temos também a liderança técnica, que é aquela onde pessoas têm uma forte influência, tem aquele lado técnico muito aguçado, recebeu realmente aquela competência para ser um bom técnico. Então, essas pessoas serão líderes técnicos, eles vão estar sempre orientando nesta área técnica, porque foi dado a ele esta competência. Então, você veja que tudo tem a ver com o que nós recebemos como dons, como merecimento, por causa dos nossos esforços, onde nós estamos nos desenvolvendo em cada área, para que o líder superior possa identificar isso naquele grupo e ter um maior aproveitamento. Tem também a liderança carismática, que é aquela que talvez seja mais fácil de reconhecer. Por exemplo, eu vejo em Jesus um líder muito carismático. Como as pessoas se aproximavam dele, como aceitavam bem as suas palavras, como criam nele diante daquelas situações que eles estavam vivendo, de crise, de angústia, de desespero. Então, esses líderes carismáticos, eles conseguem trazer uma leveza ao ambiente de trabalho. Eles trazem um conforto para cada membro da sua equipe e ele conquista o apreço dos seus colaboradores. Sempre está infundindo o bom humor, a igualdade, sempre está agindo desta forma desde os membros do alto escalão até o que atua num cargo hierárquico mais baixo. O líder carismático, dificilmente, ele precisa usar o seu poder para fazer com que as demandas sejam cumpridas e que suas decisões sejam respeitadas. Porque o líder carismático, ele age através do seu carisma. E ele conquista os corações, então não precisa da imposição. Jesus foi um líder carismático, sem dúvida nenhuma. Agora, diante de tudo isso, nós podemos dizer, e qual é a liderança ideal? Descobrir como ser um bom líder para deixar colaboradores satisfeitos e tornar uma empresa bem-sucedida é um sonho de 10 entre cada 10 líderes. Ou seja, o líder sempre tem que ter este sonho, senão ele não está apto a ser um líder. Mas não existe uma fórmula pronta para isso. Todos os tipos de liderança apresentam benefícios e problemas, de acordo com cada situação, de acordo com cada pessoa que está envolvida naquele grupo e de acordo com as demandas da empresa. Então, nós precisamos, como líderes, ter um bom senso, ter a capacidade de observação e, como cristãos, nós precisamos desenvolver o discernimento espiritual, porque nós sabemos que por trás de cada pessoa pode estar atuando um espírito que nós precisamos discernir para entender realmente quais são os seus interesses. Então, diante de uma equipe inexperiente, por exemplo, abrir mão de comando ou de responsabilidade, você pode comprometer todo o desempenho da empresa. Já em um local que preza por inovação e criatividade,
Focar apenas na liderança técnica, você pode gerar uma estagnação. Por quê? Porque a liderança técnica é necessária, mas nós temos que ter também atenção para todos os outros aspectos que nós já vimos aqui. Assim, para concluir, podemos dizer que cabe ao líder entender as aspirações, entender as competências e as necessidades dos seus colaboradores, sem abrir mão dos interesses da organização que ele representa. Não é preciso assumir um perfil democrático, motivador ou autocrático o tempo todo. Você tem que avaliar cada momento, cada situação, cada colaborador seu. Dessa forma, para uma liderança ideal, é fundamental que ela seja formada pela união de características dos estilos de liderança, de acordo com as situações e benefícios que elas podem trazer para a sua empresa, para a sua instituição, para a sua família, para a sua organização. Então, nós sempre temos que estar atentos a essa liderança situacional. Você vai identificar a situação e você vai perceber, ter a sabedoria, buscar de Deus essa sabedoria para aplicar todos esses pontos que nós vimos em cada tipo de liderança diante daquela situação que está se apresentando a você. E o mais importante de tudo isso é que o líder haja com sensibilidade, com autenticidade. E Jesus sempre agiu desta forma. Ele sempre teve muita sensibilidade, ele sempre foi totalmente autêntico, íntegro, reto, sempre liderando segundo os princípios do seu Pai Eterno, que de lá de cima estava dando as ordens para ele. E ele conseguia receber todos esses comandos através de uma comunhão plena, através da oração profunda, através da sua obediência ao plano do Pai. Essa mensagem eu quero deixar para a sua reflexão. Seja um líder conforme o coração de Deus. E nós vamos gravar um segundo vídeo e focando mais a liderança de Jesus, o maior líder de todos os tempos. Eu te agradeço pela sua audiência. Nos visite nas redes sociais. Em outro momento nos encontraremos. Até lá!